Ok, Mário? Então, a gente está agora, acho que é a terceira parte da tarde, né? Do dia 12 de janeiro de 2020. Apenas um complemento. A quarta parte da tarde, né? Meu Deus. Vamos em frente aqui para tentar fazer o nosso julgamento. Então, a gente continua com a relatoria do doutor Martim. São dois processos da mesma empresa. Um a gente já julgou, foi da passar provimento para excluir, né, as receitas aí vinculadas à exportação. E o 37, o Martim já adiantou que é uma obrigação acessória vinculada à principal. Código de Fundamentação Legal 68. Tá? Passar para o Martim, se puder ser sucinto, Martim. Tá certo. Então, o CFL 68 é a obrigação acessória relacionada à obrigação principal que a gente acabou de julgar no processo 36 da pauta. Então, o contribuinte, como a gente julgou no 36, ele cumpriu diversas obrigações principais. Foi dado parcial provimento do recurso para ser afastado a questão da exportação indireta, o que pode alterar o valor do lançamento principal, o que poderá ou não alterar o valor da multa aqui, podendo a multa ficar com valor igual ou ser reduzida. Depende muito se houver outras infrações daquela mesma competência. Então, meu encaminhamento, até tá, o dispositivo aí não está na versão final, eu vou ler só mudou a parte do dispositivo, eu vou, antes posto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, devendo ser realizado o recálculo da multa aplicada, em razão do parcial provimento do recurso voluntário dos autos do processo número 11.176.000.322.2007.48. Até depois a gente pode ajustar, Rony, a redação conforme outros casos similares que a gente tem, né, aqui julgado. Está sem áudio só. É ajuste mínimo, né? Então, assim, nos demais, né, as alegações de inconstitucionalidade que suscitam recurso voluntário aplicam a súmula 2, a multa de fato é devida porque cometeu a infração, eu cito aqui os dispositivos que tratam, que é parágrafo 5º do artigo 32 da Lei 8212 de 91, inciso 2 do artigo 284 e artigo 373, ambos do Regulamento de Previdência Social. E também faço aquela menção da portaria conjunta RFB, PGFN, número 14 de 2009, e eu mando fazer o quadro comparativo da retroatividade benigna quando for realizar o cálculo dessa multa com a multa do outro processo, faço o quadro para ficar mais benéfico para o contribuinte. Então seria isso, né? Eu voto por parcial provimento para fazer o recálculo da multa. Até aqui, o período da sessão passada, aqui, ó. Dar parcial provimento do recurso para que a multa seja recalculada, considerando o resultado do julgamento do recurso voluntário relativo à obrigação principal no processo número tal. Não tem muita complicação. Ok. Mário, como voto? Acompanhe o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho. Acompanho o relator. A senhora votou ou não? Também acompanho. Então ficou esse parcial provimento para ser efetuado o recálculo. Agradeço aí ao doutor Martim. A gente tem o próximo processo também, uma vista também, né? Mário pediu vista, se não me engano, também foi visto Mário, Pissaria Pereira, né? Eu também tive a relatoria do doutor Juliano Aires, em 88 da pauta. Perfeito. Também dei uma olhada no processo, mas já adianto que vou comprar o relatório, tinha umas dúvidas pontuais, né? Eu já fiz a leitura do voto na sessão passada, não sei se... É só bem caso simples, né? É um caso simples, de valor bem baixo também, período de apuração 98, né? Outubro de 98 Qual processo é? O processo? O processo é o item 38 da pauta. O processo é 11.095.002404/2008-16. A gente está falando de contribuições sociais previdenciárias, período de apuração
outubro de 1998 a dezembro de 98. A gente teve o cuidado de ver se teve ou não a decadência, mas a notificação foi dentro do prazo, foi em 25 de 4 de 2002, tá? Eu já tinha feito a leitura total do voto, já estava negando o provimento e também continuo negando o provimento, mas aí o Rony apontou muito bem que tem matérias trazidas na impugnação e também na decisão de notificação que não foram objeto do lançamento. Tá? E aí, o fundamento que eu estava negando o voto estava com base no que estava no julgamento, na decisão da Receita e na impugnação. Aí eu alterei a minha conclusão, também negando o provimento, com outros argumentos. Tá? E aí eu peço vênia para a gente ir diretamente para o ponto do mérito, para que eu leia para vocês, para mostrar a nova fundamentação. E aí a gente ganha tempo e a gente chega ao ponto do que saiu de vista. Tá? Então, a preliminar de nulidade da decisão da notificação eu estou afastando, eu falo que não tem nenhuma inconstitucionalidade, até porque a gente não pode ver inconstitucionalidade, e não há nenhuma nulidade, uma das nulidades dispostas lá no decreto 70.235. Tá? Em relação ao mérito, neste tópico, a recorrente, em suma, alega que a prestadora de serviços é a responsável pelo pagamento da contribuição social previdenciária, devidas em função dos pagamentos autônomos, aquisição de produtos rurais e por conta de responsabilidade solidária da contratação de mão de obra civil. Fatos geradores esses ocorridos entre outubro de 1998 e dezembro de 1998. Obrigação que só haveria de ser transferida a ela na figura de tomadora quando apurada e certificada a efetiva existência do débito e, ainda assim, na exata medida que lhe aproveita, nos termos do serviço prestado pela contratada. Principalmente nos cabe ressaltar que a fiscalização ao efetuar o lançamento o realizou em relação aos serviços contratados de pessoas físicas, autônomos, incorporadas antes de GFIP, AUI, autônomos antes de GFIP, AUT, comercialização de produto rural antes de GFIP, e solidariedade antes de GFIP, SOL. Não havendo lançamento em relação à construção civil, como podemos verificar com a leitura do relatório fiscal, folhas de... Considerando esses fatos descritos inicialmente, identificamos que a recorrente, desde a sua impugnação, e folhas 34 a 50, busca aqui, eu vou depois mudar, tá? Busca afastar a cobrança do crédito tributário lançado, alegando que não cabe solidariedade na cobrança das contribuições previdenciárias sociais dos débitos tributários da empresa incorporada por ela, e no lançamento em foco a cobrança por solidariedade em razão da construção civil, não trazendo nenhuma alegação na impugnação ou recurso voluntário sobre as rúbricas que realmente foram estampadas no relatório fiscal. Aí eu cito as folhas de novo, 18 a 22. Dessa feita, cabe destacar que os créditos tributários lançados estão sendo cobrados da recorrente em razão das incorporações societárias que esta realizou, ou seja, por ser ela a empresa incorporadora, sendo, deste modo, responsável tributário pelos débitos tributários das empresas sucedidas e citadas no relatório fiscal folhas 18 a 22. Vejamos o que dispõe a legislação sobre a solidariedade tratada no presente processo. Aí eu cito aqui o Código Tributário Nacional, o artigo 132 e 133, que deixo de lê-lo por conhecimento de todos. Considerando os dispositivos descritos acima, conclui-se que, no caso em análise, estamos frente à solidariedade em razão da sucessão empresarial, que consiste no ato de uma PJ incorporar ou adquirir todos os direitos e obrigações da PJ, empresa incorporada ou adquirida. Nesse sentido, cabe ressaltar que as convenções particulares não são oponíveis à fazenda pública, como estabelece o artigo 123 do CTN, sendo a responsável pelas obrigações tributárias das empresas incorporadas a empresa incorporadora. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assimilou o tema por meio da súmula 554, que diz o seguinte: na hipótese de sucessão empresarial, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, mas também as multas moratórias e os punitivos relativos aos fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Ademais, não assiste razão à recorrente quanto ao seu inconformismo em relação ao lançamento justificar a exigência fiscal
pelo fato da recorrente não haver comprovado que os prestadores de serviços mantinham escrituração contábil regular, pois caberia à empresa contratante que se municiasse com todos os instrumentos necessários à elisão da sua responsabilidade solidária, ou seja, nota fiscal, folha de pagamento, guia de recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviços, guia de recolhimento de previdência da Previdência. Cabendo-lhe exigir esses documentos dos contratados. Pelo exposto, até este ponto, concluímos que a recorrente, na figura de sucessora das empresas incorporadas, que contrataram o serviço sem exigir dos contratados a apresentação de documentos, assume, evidentemente, a obrigação contributiva por solidariedade. Pois bem, segundo o relatório fiscal, em folhas 18 a 22, não houve a devida comprovação por parte da recorrente através de guias de recolhimento específicas, nem a apresentação de folhas de pagamento alocados na obra contratada. Vejamos trecho, aí eu cito o trecho, deixo de lê-lo. Dessa forma, sem razão, o recorrente contesta a alegação nesse tópico. Isso foi o que eu alterei do voto anterior, tá? O resto continua a mesma coisa. Da alegação de ilegalidade à ação direta, eu também afasto, pelas razões aqui expostas, da exigibilidade de ser de multa em razão de ser a recorrente empresa incorporada, como já citado a súmula do próprio do STJ, e também da súmula 113 do CAN. A alegação da aplicação da taxa Selic, a súmula 4 e a súmula 108. E concluo, chego à conclusão. De livre convicção relatada e analisada, e por mais que dos altos pontos, para conhecer o recurso voluntário, e voto por negar provimento. Esse fica com o meu voto final, presidente. Eu acho até que a sessão passada deu mais de confundido que tinha escrito, na verdade. Que aconteceu assim, ela fez a fiscalização, tem uma... Não sei se dá para dizer que ela não lançou construção civil, que na verdade ela tem no Fundamentação Legal do Débito, que quando ela escreve o nome do levantamento, ela não fala em construção civil, mas ali na Fundamentação Legal do Débito, na folha 19, aponta que o artigo que a gente tinha citado, né, artigo 30, inciso 6º da Lei 8.212, que na verdade não é bem construção civil, acho que fez com base a ver como é que ele chegou nos valores do levantamento. Na verdade, ele tem umas notas fiscais de serralheria, apontamento de serralheria. Ele fez assim, uma obra lá na pizzaria, ou então a empresa que ele incorporou fez uma obra lá, e aí então está sendo, não pode dizer que é uma obra de construção civil, com a reforma lá que ele fez, e ele está sendo imputado solidariamente por conta disso, tá? É por isso que eu estava meio confuso, mas que obra é essa? Então eu não estava entendendo o que estava acontecendo, além de ter outros levantamentos. Mas a conclusão não vai mudar, realmente E aí, presidente, se quiser... Foi tudo muito ruim nesse processo. Muito ruim, muito antigo. Eu posso colocar a fundamentação anterior, que eu falo também de mão de obra, não tem problema nenhum. Eu acho que fica melhor, porque na verdade ele não dá para dizer que não fez, mas porque não estava claro para mim que obra é essa. E depois que eu vi explicar o negócio da serralheria, ela deve ter colocado um portão novo lá na pizzaria, janela, alguma coisa do gênero, e aí ele está respondendo solidariamente aí com base nesse dispositivo legal. É porque não tem nada escrito no auto, né? O auto não diz exatamente, só diz que solidariedade, aí junta lá, mas não tem as notas fiscais, então aqui dentro não tem nada, mas o bicho também não está levando a né? Então assim, né? Porque foi muito genérica, tudo foi muito genérico, né? O auto, a combinação, o recurso voluntário, só requisito, foi. Então é o que dá para fazer, eu acho que está bem encaminhado. Eu posso unir as duas, depois eu até passo para a Sônia, que ela não teve contato ao outro voto, aí eu fico um grande arrasador sobre esse fundo de obra, por causa que não tem problema. Aí eu uno. É um processo relativamente simples, mas ele é um exemplo das autuações antigas previdenciárias que realmente, como o doutor já tinha dito, nos traz algum trabalho pela falta de preciosidade no lançamento. Isso aí eu realmente convido aí a Sônia, esse processo vamos anotar ele, e você viu como é que esses autos como eram difíceis. Também é interessante ver a defesa do contribuinte também, que tem muitas falhas, né? Então aí até para a gente entender o que aconteceu, o que deixar de acontecer, ele vai numa sessão de julgamento com tanto processo, é difícil mesmo, às vezes confunde. Mas é isso, se alguém tem alguma colocação, senão a gente passa a votação. É um ponto que você estranhou também na votação, era que é a compra de aquisição de produtor rural, né, que tinha sido questionado aí.
Perfeito, Mário, perfeito. Só que como ele também não refuta isso de forma direta, ele faz de forma muito passando, sem chegar ao mérito, eu vou deixar aquele tópico que ele não refuta isso, né? Parece que era lenha que ele comprava, deve ser forno a lenha de pizzaria. Pode ser. E ele procurou várias empresas, se vocês forem ver lá no próprio relatório. Para votar, Mário? Acompanhe o relator, presidente. Relator. Eu também acompanho. Acompanho também. Eu com o relator também, for negar provimento ao recurso. Aí temos aqui, né, são 6:17, pergunto para o Mário, a gente tem, ele é o próximo, aqui 39, 30 e 40, são difíceis, complicados? Não, eu acho que são relativamente simples, um principal e o outro de multa, mas não vejo muita dificuldade. O microfone? Eu acho que são relativamente simples, são contribuições previdenciárias, né? Um é o principal e o outro de multa, mas não vejo nada assim que... É uma questão pontual? Eu acho que sim. Só ver o tamanho aqui do relatório. Tamanho do relatório? Não, relatório não, do voto aí do Mário. Como é que é? Quantas páginas, Mário? 6. 6, tá. Vamos tentar fazer, depois a gente encerra, tá? A gravação. Ok. Então, aqui são os itens... Também, tudo bem, não é. Posso começar? Pode começar. Obrigado. São os itens 39 e 40. Eu queria começar pelo 40, que é o lançamento da obrigação principal. Ok? A empresa, então, aqui é a Companhia Energética de Brasília, e é um lançamento aqui de diferença de contribuição pelo fato dele ele pagar auxílio educação aos dependentes dos empregados e não incluir na base de cálculo da contribuição esse auxílio de educação que era pago aos dependentes, tá? Isso baseado na legislação anterior. Além disso, ele pede aqui, tanto na impugnação como no recurso, a alteração da sujeição passiva. Ele alega que a empresa teve um processo de verticalização e, baseado nesse processo de verticalização, separaram lá as funções de distribuição e geração de energia elétrica, e essa parte ficou toda com essa outra empresa. Isso foi rechaçado lá na DRJ, e eu também estou afastando esse pedido dele, por entender que isso aí é questão intra-empresa lá, que não alteraria a sujeição passiva tributária. Estou fazendo uma leitura mais breve. Crédito tributário contra a pessoa jurídica, valor apurado sobre remunerações pagas dos seus segurados e empregados a título de bolsa escolar, uma vez por ano, quando seus dependentes estivessem matriculados em instituição de ensino regular, conforme previsto em acordo coletivo de trabalho. Esclarece que os valores pagos a título de bolsa escolar decorrem da matrícula do próprio empregado em instituição de ensino regular ou supletivo não foram considerados na base de cálculo desse lançamento. Ou seja, só objeto do lançamento somente os valores recebidos pelos empregados a título de bolsa escolar dos dependentes. O lançamento é patronal, terceiros e Gilrat. Foi feita impugnação, onde ele requer alteração do sujeito passivo da obrigação. Sob o argumento de que houve um processo de reestruturação por exigência legal e contrato de concessões. Decorrente de tal cisão, a nova pessoa jurídica criada, a SEB de Distribuição, passou a ser a distribuidora de energia elétrica do Distrito Federal e passou a deter todos os direitos e obrigações relativas a tal atividade de distribuição, abarcando inclusive os empregados da hora autuada. Por tal razão, ele entende que qualquer eventual ação deve recair sobre a SEB de Distribuição, motivo pelo qual requer alteração da sujeição passiva. Em sede de preliminar, argui prescrição de parte do lançamento anterior aos 5 anos previstos na norma. No mérito, alega que a rubrica prevista no ACT celebrado destina a custear despesas escolares para os beneficiários, sendo, portanto, uma parcela indenizatória. Ademais, cita jurisprudência e acrescenta que não existindo relação e vínculo de emprego entre o dependente dos empregados diretos da SEB, igualmente beneficiados pelo Instituto da Bolsa Escolar, não haveria que se falar em verba de natureza salarial. No julgamento de piso foi considerado abrangido pela decadência, excluído o lançamento do período 1298 a 11 2002 e mantido
o restante. Recurso voluntário, ele volta a recorrer à alteração do sujeito passivo, reitera a alegação de que o pagamento de destinos a custear a despesa escolar para o beneficiário, sendo, portanto, uma parcela indenizatória e não salarial. E ratifica esse argumento de que não há vínculo empregatício entre o dependente do empregado beneficiado pelo Instituto da Bolsa Escolar, não haveria que se falar em verba de natureza salarial. No preliminar aqui eu estou falando que as decisões judiciais que ele traz, administrativas, não vinculam nas decisões do CARF. Foi esclarecido o julgamento de piso, que é sujeito passivo da obrigação tributária e de terceiros do lançamento da pessoa jurídica tomadora do serviço ou que se utiliza da mão de obra salariada. Foi destacado que o procedimento fiscal foi todo desenvolvido na hora autuada, a Companhia Energia de Brasília, tendo sido utilizados para efeito de apuração dos valores do objeto do lançamento, seus arquivos digitais de folha de pagamento e contabilidade, não tendo sido objeto de verificação nenhum documento da CEP de distribuição. Dessa forma, é evidente o fato de que os fazeradores das contribuições objeto da presente autuação são todos decorrentes de atos praticados pela pessoa jurídica hora recorrente, não havendo, sob a ótica da gestão passiva da obrigação tributária, qualquer justificativa que dê guarida ao pedido de substituição do polo passivo do lançamento. Em complementação, há que se frisar que, salvo expressa determinada disposição de lei contrária, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública para modificar a definição legal do direito passivo, conforme preceitura o artigo 123 do CTN. Quanto ao mérito, o termo foi acertado e suficientemente analisado pela autoridade julgadora de piso, de forma que peço dinheiro para reproduzir parte dos fundamentos do acordo recorrido. Verifica-se que a legislação vigente à época da ocorrência dos fazeradores, no dia do lançamento, expressamente previa que não integrava o salário de contribuição os valores despedidos pela empresa com o plano educacional, mas desde que destinado a seus empregados e dirigentes. Ocorre que, no presente caso, os valores pagos aos segurados, empregados a título de bolsa de escola, foram destinados aos dependentes desses empregados, portanto, em desacordo com a mão de regência, que, repita-se, estabelecia que o benefício seja oferecido aos empregados e dirigentes da empresa. Mais desarrazoado ainda o argumento de defesa apresentado no sentido que, não existindo vínculo empregatício entre os dependentes dos empregados diretos da SEB, igualmente beneficiados pelo Instituto da Bolsa Escolar, não haveria que se falar em verba de natureza salarial. Ora, basta lembrar que os valores que deram causa ao lançamento foram retirados da folha de salário elaborada pela autuada e corresponde a valores efetivamente pagos a seus empregados. Independente do nome, título ou rubrica adotada, não há como negar que se trata de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica a seus empregados em função do vínculo empregatício, mantido e devendo ser usado decorrente de acordo coletivo de trabalho, que não deixa qualquer dúvida quanto à natureza e vínculo de emprego. Relativamente ao tema, se vem decidindo a Câmara Superior de Recursos Fiscais, eu estou trazendo alguns julgados aqui do CARF, no mesmo sentido, auxílio educação, dependência e incidência. Não havendo previsão para isenção de contribuições previdenciárias em relação a valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidos a dependentes de empregados vinculados à empresa no período compreendido no lançamento, os valores pagos nesse título estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias. Portanto, considerando que não havia previsão legal para isenção de contribuições previdenciárias em relação aos valores pagos a título de bolsa de estudos oferecidos a dependentes de empregados vinculados à autuada no período compreendido no lançamento, os valores pagos nesse título estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias. Eu vou tirar o previdenciários aqui, que tem terceiros também, né? Devendo ser mantida a autuação. Eu dispus, voto por conhecer do recurso no mérito e negar-lhe provimento. Ok. Dúvidas? Matéria de direito, tá? Então acho que é mais ou menos simples. Não sei quem já votou aí. Tem novidades para alguém o tema, mas... Se ninguém tiver dúvida, eu passo para votação. Martim? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Também acompanho. Acompanho o relator. Acompanho também. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Então, item 40, negar provimento ao recurso por unanimidade. A gente faz os 39, então, a título de encerramento. Eu peço desculpas aqui, presidente, que esse item 40, agora que eu me recordei dele,
ele não é bem acessório daquela outra não, então ele vai ficar meio de paracadas. Acho que era bom fazer a leitura aqui, que pode gerar alguma controvérsia. 39, né? 39. Isso, o item 39, perdão. Então, o contribuinte também, Companhia Energética de Brasília, trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada, onde foi lançada multa regulamentar pelo fato de que, regularmente intimada, a empresa deixou de apresentar contratos de prestação de serviços celebrados com diversos fornecedores. Aqui foi anulado o lançamento e aí foi aberto um procedimento fiscal para que seja procedido um novo lançamento. Para fazer esse novo lançamento, a fiscalização pediu níveis fiscais de 10 anos atrás. E a empresa deixou de apresentar e ela alega que prescreveu o direito de exibir, o dever dela exibir esses livros e o direito da Receita exigir também. Tá? Então a discussão é essa. Então eu vou fazendo esse relato. Em favor da contribuinte, havia sido emitida a NFLD, debicádio número tal, de 3/8 de 2000. Lançamento esse julgado nulo por vício formal sem julgamento de mérito, conforme o acordo tal que está na folha 1518. Tendo em vista a nulidade de tal atuação por vício formal, foi iniciado um novo procedimento para efeito de proceder a novo lançamento, com saneamento do vício apontado na NFLD original e considerando o disposto no artigo 173, inciso 2 do CTN. Dessa forma, os documentos solicitados nos termos constantes do presente processo tinha como objetivo o lançamento de dados para proceder ao novo lançamento de débito relativo à NFLD declarada nula. Apesar de diversas prorrogações do prazo para atendimento, a autuada não apresentou os contratos relativos a serviços por ela tomados das empresas relacionadas no item 7 do relatório fiscal, folha 7. Prestações essas ocorridas em períodos distintos, variando entre fevereiro de 98 e janeiro de 99, dando causa ao presente lançamento por falta de apresentação de documentos. Esclarece a autoridade lançadora que foi caracterizada a ocorrência de reincidência genérica, gerando circunstância agravante que ensejou a elevação da penalidade. A notificada apresentou impugnação, onde argui a decadência do direito de concessão de eventuais créditos, uma vez que os documentos solicitados referem-se ao período compreendido entre fevereiro e setembro de 98, transcorrido assim mais de 10 anos da data de solicitação, que foi junho de 2008. Adentando ao mérito, alega que em momento algum teria se recusado a fornecer os documentos relacionados no termo de intimação de ação fiscal, onde foram solicitados cópias de notas fiscais e contratos firmados pela SEB e dezenas de prestadores de serviços entre os meses de fevereiro e setembro de 98, ou seja, mais de 10 anos, conforme cobrava o próprio termo. Acrescenta que, em face do grande número de documentos requeridos, uns com mais de 10 anos, a impugnante teve dificuldade na localização dos documentos, pois já haviam sido enviados ao arquivo geral. Fato esse narrado claramente à autoridade fiscal lançadora. Também alega ter passado por processo de desverticalização com transferência de sua sede, o que gerou dificuldade no atendimento. Ao final, argui que a multa aplicada seria excessiva e descabida, pois que, de fato, não incorreu nas infrações descritas, tendo demonstrado boa-fé e interesse no atendimento na fiscalização. Foi mantido o lançamento. No recurso, ela volta a arguir a decadência do direito de constituir, uma vez que os documentos referem-se ao período compreendido em fevereiro e tal, transcorrido assim mais de 10 anos do lançamento. Também ratifica as informações de que, em momento algum, teria se recusado a fornecer os documentos, reforma a informação relativa à dificuldade de localização pelos motivos expostos. Aqui eu estou reproduzindo uma parte que trata da decadência e passo direto para o voto, presidente. Primeiramente, eu chamo a atenção que as decisões administrativas judiciais que ela colaciona o recurso, né, não são vinculantes, essas, né, especificamente. Foi esclarecido no lançamento de piso que, considerando a data de anulação do lançamento original, em que pesa o entendimento contrário da notificada, nos termos do artigo 73, inciso 2 do CTN, a presente atuação poderia ser efetuada até 24 de 8 de 2009. Dessa forma, ao deixar de exibir os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas no regulamento da Previdência, a empresa infringiu o disposto no artigo 32, parágrafo 2º da Lei 812, sujeitando a infração, o infrator à sanção definida no artigo 283 do regulamento. Quanto à obrigatoriedade de guarda e apresentação de documentos, assim preceitua o artigo 95 do CTN, com especial destaque para o seu parágrafo único. Conforme se observa, o parágrafo do artigo 95 é taxativo no sentido de que os livros obrigatórios de coordenação comercial e fiscal
e os comprovantes do lançamento deles efetuados devem ser conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiro. Importante destacar que o comando normativo, ao tratar da obrigatoriedade de conservação dos documentos rastreadores dos registros fiscais e contábeis, refere-se ao corrente de prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações, e não decadência. Temos assim que, inicialmente, havia um lançamento fiscal em fase litigiosa, fato esse que de per se afastaria a hipótese de decadência. Ocorre que tal lançamento foi julgado nulo por vício formal, o que autoriza a aplicação do disposto no artigo 732 do CTN. Conforme a inteligência do normativo tal, a legislação tributária teria o prazo de 5 anos a contar da data de anulação da NFLD para proceder a novo lançamento. Considerando que a sessão de julgamento em que foi anulada por vício formal a NFLD ocorreu em 24 de 8 de 2004, folha 17, o prazo para que fosse procedido o novo lançamento se estenderia, no mínimo, até 24 de 8 de 2009. Por outro lado, ainda aberta a contagem de prazo decadencial, não haveria sequer que se cogitar de eventual contagem de prazo prescricional. Também deve ser trazido à tona o fato de que, uma vez instaurada a lide, é devido ao autuado manter em boa ordem, em boa guarda e conservação todos os documentos relacionados aos fatos objeto do litígio, para efeito de eventual necessidade de sua exibição e utilização como documentação comprobatória, a exemplo da situação sob análise. Tendo em vista o fato de que não consta dos autos prova da apresentação dos contratos solicitados, mediante termo de intimação, e que era o dever da contribuinte a conservação e apresentação de tais documentos, até que ocorresse eventual prescrição dos créditos tributados decorrentes das operações a que se refiro, correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal ao proceder ao presente lançamento, não merecendo qualquer reparo. Ante o exposto, voto por conhecer do recurso no mérito e negar o provimento. Tá. Eu estou com um pouco de dúvida, Mário. Digo que essa não é o CFL 68, isso aqui é o CFL 38, sabe? Essa aí ela não é necessariamente vinculada assim, à principal, né? Na verdade, eles fazem. Não é vinculada, não. Oi? Eles fazem a fiscalização lá, e aí estão verificando as obrigações tributárias, e aí constatam assim, a falta de livros, eles lançam, mas não está vinculado necessariamente assim, aquelas contribuições que são lançadas os principais. Né? E aí, pelo fato da principal ter sido anulada, isso aqui vai ser cobrado, essa falta de documentação lá atrás, que não é vinculada ao processo principal, vai ser lançada com esse prazo todo. Praticamente eu estou achando um pouco estranho. Vamos ver o seguinte, como está muito tarde, a luz tem que sair. Só fazer um esclarecimento. Na verdade, eles pediram os livros fiscais. Ele pode fazer um esclarecimento. Oi? Tá, rapidinho. Só esclarecendo. Eles pediram os livros fiscais justamente para sanear o erro formal que gerou a anulação. Então, eles pediram os livros novamente, os livros que embasavam o lançamento anterior, né, de onde foram tirados os dados para poder fazer o novo lançamento saneando o erro formal apontado. Então, sem esses livros, não tinha como fazer o novo lançamento. Pois é. Tá bom, vamos deixar para amanhã, então. Uma vista de mesa para mim aí, eu vou dar uma pensada nessa, vou dar uma olhada melhor, deixa eu dar a hora. Vistas de mesa coletivas, então, desse aqui, tá? A gente está com 3 vistas de mesa coletiva, mas todos acho que são pontuais, não vai gerar grande repercussão. E vou pedir, então, para os colegas encerrarem a gravação, por favor. Só um minutinho. Fechado?